Vamos orar, pedir que você feche seus olhos. Bendito Deus eterno Pai, nós te bendizemos, te agradecemos mais uma vez por esse dia, final de tarde, início de noite, onde nós nos reunimos neste lugar para estudarmos um pouco mais a Tua Palavra. Nós oramos porque continuamos entendendo que a iluminação do Teu Espírito Santo é primordial, Deus, para o nosso aprendizado, no nosso estudo, nessa aula, nas nossas futuras reflexões. Nós oramos assim, declarando a nossa total dependência do Senhor. Dá-nos graça, dá-nos aprendizado, trata com as nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você recebeu aí a página 1? E o que nós temos aí na página 1, a nossa introdução, eu coloquei retomando a aula, de onde paramos no domingo próximo passado. Parcialmente nós vamos fazer isso, não totalmente porque estamos sem o data-show. Essa música que nós ouviríamos agora é a música que nós ouvimos no final da aula de domingo passado, que é a Casa, do Marcos Almeida, quando ele cantou a despeito de que eu sou casa, você é casa, a morada de Deus. Ainda na introdução, eu preciso que você acompanhe bastante aí a folha, abordamos sobre o caminho da neurociência, educação, o ensino-aprendizado pela preleção e pela musicalização. Aí nós exemplificamos com 3 cânticos. Nós tocamos, pedi para que o Arthur nos auxiliasse no domingo passado, nós tocamos e cantamos o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram. Nós cantamos também o Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. E nós cantamos também, ali no final da aula, nesta noite feliz, nesse santo lugar, marquei o encontro com Deus. E ali nós mostramos aquela imagem do cérebro, o quanto ele é musical, o quanto a música nos auxilia no aprendizado. E aquela imagem que foi mostrada para você, para cada um de nós vimos o quanto aquilo que é veiculado na música, a letra, a mensagem da música, o quanto que ela tem maior poder de assimilação na nossa memória do que uma pregação, do pastor ou uma aula do professor de escola dominical. E é interessante que não é que nós estamos menosprezando a pregação, nós estamos menosprezando a aula bem dada e preparada de um professor de escola dominical. Nós apenas fizemos um paralelo para mostrar o cuidado que nós precisamos ter diante de tudo aquilo que nós cantamos, diante daquilo que nós ouvimos e cantamos fora daqui também, das nossas reuniões. Nós vimos a influência que tem, e aí nós trabalhamos quanto tempo a gente cantou essas músicas, o que elas foram benéficas e o que elas não foram benéficas na nossa vida. E aí nós falamos muitas vezes o porquê da dificuldade que nós temos de repensar hoje igreja, porque durante muitos anos nós cantamos isso, e isso foi sendo como que martelado, repetido na memória de cada um de nós. E aí nós fomos assimilando isso. E aí qualquer fala diferente disso, fica difícil para você e para mim absorvermos, fica difícil para você e para mim recebermos. Então por isso que eu coloquei aqui ainda na página 1, negrito e sublinhado, o nosso desafio é grande. Repensar e ressignificar a igreja é um desafio enorme que eu tenho travado, que eu tenho buscado trabalhar, e é um desafio enorme que você está trabalhando aqui também conosco, domingo após domingo. Dentro disso que eu falei, da repetição, a qual eu e você vivemos com o passar dos anos. Domingo após domingo, entrando e vivendo igreja, nos templos chamados de igreja e casa de Deus. Pensa bem, domingo após domingo você adentrou o templo que é chamado de igreja, chamado de casa de Deus. Quantas semanas, quantos meses, quantos anos, para alguns aqui, quantas décadas você vivenciou isso de forma prática? E aí começa-se a dizer que não é a casa de Deus, começa a dizer que não é a igreja que se perde, mas a casa de Deus e a igreja é você, sou eu, somos nós, a habitação do Espírito Santo de Deus. E ainda mais quando cantou-se, e canta-se ainda em alguns lugares, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do
Senhor, né, nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. E aí eu falei, pessoal, bonita a música, né? Até mexe com a gente. De fato, mexe, mas não é um lugar santo, é você, sou eu, onde nós estivermos. E aí nós falamos dessa dificuldade que a gente tem de repensar, de ressignificar, de trabalhar diferente daquilo que a gente veio concebendo durante décadas, durante anos. A dificuldade, ela existe, né? Mas nós precisamos continuar usando nessa caminhada. 1.1, lendo os textos bíblicos e cantando as músicas que falam do tempo, igreja, casa de Deus, sem reflexão, contextual. Né? Algumas pessoas falam assim, está na Bíblia? Está. Mas não é porque está na Bíblia que está liberado para se praticar tudo que está na Bíblia. Então essa é uma outra questão séria que nós precisamos repensar. No seguinte aspecto, quando Salomão diz, eu decidi me entregar aos vinhos e às mulheres, está na Bíblia, é só você ler. Você vai praticar isso que Salomão disse? Não. Por que ele está dizendo isso? Dentro do contexto, quando ele já estava passando por um momento de nem tanto temor e tremor diante de Deus, e de fato ele se entregou à bebida, se entregou às mulheres e quis curtir a vida sem muito. Lá em Eclesiastes 12 que ele vai falar, olha gente, pensando bem, em suma, a melhor coisa que eu tenho que fazer, e eu oriento a vocês, é temor ao Senhor. Temor a Deus. Nós vemos que Salomão ele tem uma retomada na vida de temor e tremor diante de Deus. Da Bíblia também está lá, olho por olho, dente por dente, que é conhecido pela lei de talião. Ou seja, de uma certa forma é até honesto. Olha, se alguém furar um olho seu, você não pode ir com toda a sua ira e querer furar os dois olhos da pessoa, fura só um. É isso que significa lá olho por olho, dente por dente. Se você tomar um socão e perder um dente, você não vai querer arrancar toda a arcada dentária da boca da pessoa. Tem que ser dente por dente, olho por olho. Se alguém roubou uma vaca sua, um touro seu, você não pode querer chegar lá e levar todo o rebanho do camarada. É só uma vaca, só um touro. Essa é a lei de talião, essa é a lei do olho por olho, dente por dente. Está na Bíblia, mas a gente vai fazer isso hoje? Não, por quê? Porque Jesus, na sua encarnação, ele vem e ensina aos seus discípulos, olha, na lei de Moisés está escrito assim, mas agora eu vos digo, se alguém lhe bater no lado da face, é para você fazer o quê? Chutar a canela do outro e socar o narizão dele. Dá o outro? Então não é simples fato. Não, está na Bíblia, então eu posso cantar. Está na Bíblia, então eu posso falar. Eu tenho base bíblica. Não é simplesmente está na Bíblia. Não é simplesmente alguém chegar para você e falar, eu li, está lá, por isso que eu tenho base. Mas você precisa ler e precisa contextualizar essa narrativa. E ver qual o propósito inicial dela e como que nós devemos aplicá-lo hoje. Por isso que quando nós falamos lindo, esses 3 cânticos que nós exemplificamos aqui do domingo passado, e 2 deles eu fiz questão de ler, o Salmo 122 e o Salmo 84. Eu falei lindo e muito bem cantado na época dos Salmos, quando eles iam de fato ao templo, quando eles iam ao tabernáculo, eles tinham todo o direito e cabia tranquilamente para os filhos de Corá compor aquela canção do Salmo 84. Para o salmista compor o Salmo 122, porque tinha a ver com eles. De fato eles estavam indo no templo, de fato eles estavam indo no tabernáculo, onde Deus ainda aprove fazer daquele lugar casa dele, habitação dele, para vir e abençoar o povo. A morada dele eterna no céu. Mas Deus, em Cristo, já nos falou promessa. Então, estar na Bíblia está. Mas eu preciso contextualizar isso, porque senão eu vou simplesmente fazer uma leitura, não vou contextualizá-la e vou dizer que o que eu estou cantando e o que eu estou pregando ou ensinando está na Bíblia. Está, mas precisa ser estudado, precisa ser compreendido. Os irmãos entenderam até aqui? Tranquilo quanto a isso? Pergunta diante disso? Não? Podemos prosseguir? Então perceba que não é simplesmente olhar que está aqui, mas é como está aqui. Como está aqui? Né? Então, prosseguindo aí na nossa página 1, surge a pergunta: sob essa, ou seja, embaixo dessa desconstrução, como continuar vivendo igreja? Algumas pessoas têm me perguntado isso, talvez você não me perguntou audivelmente, mas talvez você
vem se fazendo essa pergunta: e agora? Porque até então eu entendi que era assim. E agora, com essa conversa toda aí, com esse estudo todo, como é que a gente vai continuar vivendo a igreja a partir de hoje? Para alguns, essa pergunta ela é plausível, é natural que ela surja, né? E diante disso eu coloco aqui alguns pensamentos. Aí eu vou ler a pergunta de novo: sob essa desconstrução, como continuar vivendo igreja? Eu coloquei um pensamento aqui. Penso que dentre outros textos, ou seja, dentre outros vários textos da narrativa bíblica, temos parte da resposta em 1 Timóteo 3,15. Eu penso que 1 Timóteo 3,15 é parte de uma resposta que eu tenho para você. Nós não podemos estancar a resposta só nesse texto, mas ela é parte da resposta. Então, como continuar a viver igreja diante dessa desconstrução? 1 Timóteo 3,15, abre então a sua Bíblia lá e vamos ler e refletir um pouco sobre o que Paulo, ao escrever ao jovem líder de uma igreja local, de uma comunidade local, o jovem Timóteo, o que Paulo estava dizendo a ele, orientando, o que Paulo disse, na verdade, a Timóteo, e como nós vamos aplicar essa verdade que Paulo disse a Timóteo lá para nós hoje aqui. Ok? 1 Timóteo 3, verso 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder, continue lendo comigo até o fim, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos ler mais uma vez agora todos, desde o início até o final. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então vamos lá olhar para esse texto, o que Paulo estava orientando ao jovem Timóteo. É interessante eu e você lembrarmos que Timóteo, ele está à frente de uma comunidade local. Vamos nos situar aqui então no nosso flipchart. Quando nós temos aqui 1 Timóteo 3,15, nós temos ali a expressão casa de Deus, em seguida, que é a igreja, que essa casa de Deus, que é a igreja, ela é coluna, aquilo que sustenta, coluna, verdade. É o baluarte, a coluna da verdade, uma coluna valorosa. É essa coluna que tem de fato o valor da verdade. Ok, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo a Timóteo por volta ali do ano 60 depois de Cristo. Trava isso. Nós já falamos a respeito disso na questão de história bíblica nas aulas anteriores, mas só lembrando, Paulo está escrevendo a Timóteo por volta do ano 60 depois de Cristo. Não sei porque eu falo por volta, e as datas bíblicas não dá para ser exata, ou exatas, aproximado. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está cuidando de uma das comunidades que se reunia nas casas. Presta atenção. Timóteo não era um sacerdote ou sumo sacerdote para ser tido como um dos líderes lá no templo. Então a gente já vai por eliminação. Timóteo não está no templo. Timóteo também não está em uma sinagoga. Timóteo está à frente de uma igreja, cuidando desse povo que se reúne em uma casa. Então, essa casa não é a casa que se refere a um projeto arquitetônico, a uma estrutura física.
templo é a última chamada de um lugar tido como casa de Deus. O templo e o tabernáculo era chamado como casa de Deus. Mas depois esse templo vai ser destruído. Alguém pode dizer, pastor, mas nessa época o templo ainda não foi destruído. Eu sei, porque se Paulo está vivo por volta do ano 60, o templo vai ser destruído no ano 70, o templo está em pé, sei disso. Só que nós já estamos indo por eliminação, sabendo que Timóteo não está no templo. Timóteo não está lá. Timóteo está em uma das comunidades, parte da igreja de Jesus Cristo, que se reúne em uma das casas. Como que eu vou dizer isso? Há algumas expressões chaves no versículo para a gente entender. Em algum momento na narrativa bíblica do Antigo Testamento, você ouviu o povo de Israel ou o templo de Jerusalém ser chamado de igreja? Você se lembra de ter lido algum versículo que se reporta ao templo de Jerusalém como igreja? Como casa de Deus, eu sei que sim. Mas como igreja, você já ouviu? Não existe. Porque a igreja e a igreja de Jesus Cristo, ela só vai nascer após a encarnação de Jesus e a conversão dos judeus e de gentios a Cristo. E aí a igreja nasce. Porque no templo em Jerusalém não tem igreja, não tem cristianismo. O que tem lá é judaísmo, que é o que nós estudamos nas aulas passadas. Então, quando eu olho a expressão igreja, eu já descarto a possibilidade de ser templo em Jerusalém, de ser uma sinagoga. E quando Paulo a Timóteo trata essa igreja como casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, Paulo está dizendo a Timóteo assim: olha, agora Timóteo, avisa essa igreja feita de gente, essas pessoas salvas, que creem em Jesus Cristo, avisa essas pessoas que eles são portadores da verdade. João 14,6, o próprio Jesus fala a respeito dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa igreja feita de gente, que é habitada pelo Espírito Santo de Deus, ela é chamada de casa de Deus. E essa igreja feita de gente que é chamada de casa de Deus, é a responsável para apregoar a verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para essa pergunta, então, sobre a desconstrução, como continuar vivendo igreja? O jeito que Paulo falou, voltando ao verso 15 do capítulo 3 de 1 Timóteo: porque se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Paulo está dizendo assim: o comportamento de vocês a partir de agora, vocês convertidos em Jesus Cristo, o comportamento de vocês deve ser outro. E como vocês devem agora se comportar na casa de Deus? E esse na casa de Deus é nesse ajuntamento, é nessa comunidade, é nessa casa feita de crente. Não é em uma geografia específica, em um salão específico, em um prédio específico. E nessa desconstrução é que nós, se não tomarmos muito cuidado e não entendermos isso, é que a gente se torna legalista e começa a colocar um tipo de comportamento no prédio, aqui no prédio, esse tipo de comportamento não convém, mas fora desse prédio tudo bem. Já ouviu dizer isso? Por quê? Porque pega o texto, não interpreta ele corretamente e fala que no tempo que ainda na cabeça de muitos é a casa de Deus, a igreja, lá não pode determinados comportamentos, não pode determinadas roupas, não pode determinado vocabulário, não pode determinadas atitudes, porque lá é a casa de Deus. E o que Paulo está falando para Timóteo é: vocês. Paulo está falando de um comportamento, de uma vida nova. De uma vida nova. Como vocês devem se comportar? Como vocês devem se comportar entre vocês, no relacionamento interpessoal de vocês? É isso que Paulo está dizendo. Quando nós olhamos aqui a expressão igreja, coluna da verdade, porque se você de fato vem ouvindo e prestando atenção nas aulas anteriores, que lá no templo era regido pela lei mosaica, e a liderança era apenas o sacerdote e o sumo sacerdote. Não existia
pastores ali. Não existia ali filhos na fé, como Paulo se reporta ao jovem Timóteo, o chamando de meu filho na fé. Então, Timóteo está à frente de uma comunidade que faz parte da igreja, que são várias comunidades que estavam esparramadas depois da dispersão, da perseguição judaica, vivendo o Evangelho. É isso que nós estamos lendo aqui. Então fique atento, porque por vezes pode ser que você ainda ouça alguém pegar esse texto e trazer esse texto para o prédio físico. E aí fala, não pode, é um comportamento da casa de Deus. Na verdade é um comportamento entre os salvos. Eu vou abrir uma pergunta daqui a pouco no final da página. Eu coloquei essa seta aqui para cima. Casa de Deus, igreja, coluna da verdade. 1, 2 e 3. Interessante nós linkarmos aqui. Aqui a gente vai começar a tocar um pouquinho no vespeiro. Não instituição. Não instituição, não prédio e não geografia. Não prédio, geografia. Como nesta noite feliz neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus, né? Deus, na verdade, Ele se encontra comigo, com você, em qualquer lugar, em qualquer noite, manhã, tarde. E aquilo que eu disse, né? A gente não bota Deus na agenda da gente, nós temos que entrar na agenda de Deus. Ele está sempre conosco. Então, o sim, é o sim, pessoas salvas. Sim, pessoas salvas. Quando nós falamos, e eu coloquei uma parte para você escrever à vontade aí embaixo, se não couber, escreve atrás. Essa casa de Deus, essa igreja com a verdade, ela não é a instituição. Quando nós falamos de instituição, nós estamos falando de qualquer denominação. A instituição, Igreja Católica Apostólica Romana, a instituição, Igreja Presbiteriana do Brasil, a instituição Igreja Batista, a instituição Igreja Assembleia, a instituição Igreja Quadrangular, a instituição Igreja Anglicana, a instituição Igreja Luterana, a instituição Comunidade XYZ, casa disso ou casa daquilo, nenhuma dessas instituições é a igreja. Elas são instituições. Dentro dessas instituições está parte da igreja. Parte da igreja. Não, pastor, está toda a igreja. Não, está parte da igreja. Porque de fato a igreja, e esse ponto eu vou explorar um pouco nas próximas aulas, porque a igreja de fato salva, que o nome está escrito no livro da vida, antes da fundação do mundo, é a chamada igreja invisível. É a igreja de gente salva nos 4 cantos da terra, que João, na carta às igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, ele tem a visão vindo gente dos 4 cantos da terra para Deus. Essa igreja é a igreja dos salvos. Há um dos pastores que eu gosto muito de ouvir, e aqui por questão ética vou evitar citar nomes, eu acho interessante quando ele fala assim: tem hora que a gente confina o reino de Deus à nossa igreja local, ou então tem hora que a gente confina os salvos à nossa denominação. E eu acho engraçado que ele diz assim: olha, a gente entende que uma pessoa de fato ela faz parte da igreja do Senhor e ela é salva se ela estiver fazendo parte da nossa comunidade. E aí ele diz assim, a grande surpresa é que tem um monte de gente que não faz parte do rol de membro da igreja que eu sou pastor, mas o nome dele está escrito no livro da vida. Mas ao contrário, há muita gente que está inscrita no rol de membro da igreja de instituição, mas não está com o nome no livro da vida. Pega isso, não pega? Não pega? Porque a igreja do Senhor Jesus, essa igreja invisível,
daqueles que ele vai encontrando, antes da fundação do mundo, os elegeu, escolheu, depois ele vai encontrando em toda a história. E é interessante que esse pastor fala, e eu falei, puxa vida, tá batendo as ideias aqui, né? Ele fala assim, por exemplo, fulano quer ser membro da igreja, vou dar um exemplo, de Batista, né? Depois eu venho para o nosso lado aqui. Aí um camarada para ser membro da igreja Batista, ele tem que passar por um batismo chamado de imersão. Se não for imersão aqui, você não vai fazer parte, você não vai ser membro dessa igreja. Aí o pastor fala, o camarada não foi aceito da igreja que eu sou pastor, porque ele não passou pelo batismo da imersão, que a instituição colocou como prerrogativa para ele fazer parte da igreja. E o nome dele não está no rol de membro da igreja batista, mas o nome dele talvez esteja lá no livro da vida. E talvez muitos que passaram pela imersão, que está com o nome no rol da igreja, não esteja com o nome no livro da vida. Vamos puxar lá para o nosso lado, né? A igreja presbiteriana não vai admitir alguém como membro dessa igreja, se ela não passar pelo batismo, mas da aspersão. E talvez muitos que passaram pela aspersão, que tem um nome no rol do membro da igreja, não estejam com o nome no rol do livro da vida. E vice-versa. Então, quando Paulo está escrevendo a essa igreja em Timóteo, percebe que eu já dei uma cutucada aqui, tá? Que às vezes, como igreja, nós vivemos mais em prol da instituição do que a instituição em prol da igreja. Parece uma contradição isso, mas não é. Não é. Essa igreja a qual Paulo está escrevendo a Timóteo não é instituição. É gente. Pessoas salvas em Jesus Cristo. Não é prédio e nem geografia. É gente. Pessoas salvas em Jesus Cristo. E antes de abrir aqui, caso você tenha perguntas, se não tiver, a gente já vai para a página 2, que eu tenho 2 vídeos para passar hoje. Quando a gente olha para essa reflexão, a igreja instituição hoje, vocês lembram aquele paralelo que eu entreguei domingo passado para vocês? Que com quantas religiões têm diferentes divindades, diferentes dias consagrados e às vezes diferentes rituais, todas têm algumas coisas em comum. Eu listei pelo menos 7 coisas em comum lá, que todas as religiões têm. Hoje eu vou fazer um outro paralelo aqui com vocês, comigo e com você. Quando nós olhamos a despeito da instituição, quando nós olhamos para a igreja, instituição, a qual eu e você fazemos parte de uma. Quando nós olhamos para a igreja instituição, essa igreja, ela está com presença de judaísmo, ela está com presença de, veio uma expressão nova aqui para você hoje, talvez para alguns não, cristianismo constantiniano. E ela também tem presença é o constantiniano. E ela tem presença de evangelho. Ué, pastor? Qualquer denominação, presta atenção, vou dizer. Eu não vou ficar repetindo os nomes de todos que eu disse, porque tem muitas outras. Qualquer denominação pós-século XVI, pós-reforma protestante, seja ela histórica tradicional, seja ela pentecostal, seja ela neopentecostal, seja ela neopentecostal, elas têm, dentro da sua maneira de ser, que é diferente do que Paulo está propondo a Timóteo aqui em 1 Coríntios 3,15, ela tem dentro da sua maneira de ser igreja, judaísmo. Ela tem dentro da sua maneira de ser igreja, cristianismo constantiniano, que é o catolicismo. Ela tem dentro dela, espero que tenha, evangelho. Que evangelho significa boa nova. Essa boa nova é o Cristo encarnado. Pastor, aqui no cristianismo tem. Era para ser. Quem que oficializa a religião em Roma
Constantino. Teodósio. Constantino dá o Edito de Milão. Depois Teodósio vem e constrói os templos. Constantino ele vai dar tolerância religiosa. Roma passa a ter o cristianismo como religião tolerável. E depois em Teodósio vai ser a religião oficial do Império Romano. Agora presta atenção, a gente já viu nas aulas anteriores o que foi o cristianismo de Constantino ali entre o século 2 e 4, que vem com o judaísmo presente. Surge novamente aquilo que não existia nas casas, aquilo que Paulo está propondo não existia lá. Não existia lá o quê? O sacerdote com as indumentárias. Não existia lá o dia sagrado. Qualquer denominação hoje protestante pós-reforma do século XVI, seja ela histórica, tradicional, neopentecostal, pentecostal, ela traz judaísmo. Onde? Ela guarda o dia sagrado. Seja o sábado ou o domingo, todas elas guardam. Ou não? Isso é judaísmo, gente. Não, pastor, domingo é cristianismo, não do evangelho, é cristianismo de Constantino. Eu vou trazer isso nas próximas aulas, tá? Constantino fez uma manobra incrível para botar o domingo como dia da religião oficial de Roma. Tá bom? Eu sei que na Bíblia está escrito que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Eu sei. Só que a gente tem que voltar a estudar o calendário gregoriano e outras coisas mais e ver que Constantino é o camarada que articulou para o domingo ser o dia do cristianismo católico apostólico romano. Então nós temos judaísmo, por quê? Porque nessas igrejas, seja as pentecostais ou não pentecostais, ou histórico tradicional, elas ainda vêm com a ideia da figura do sacerdote, que é o pastor. Ela vem com a ideia da indumentária para esse sacerdote, seja o pastor, seja o padre, seja a bispa, ou bispa, pastora, seja quem for. Então eles trazem judaísmo e trazem cristianismo constantiniano. E trazem o evangelho, que é a boas novas de Jesus Cristo. Mas uma das coisas que eu e vocês estamos lutando aqui para esse repensar e ressignificar a igreja, é que nós vivamos uma igreja de fato mais evangélica do que essa igreja cheia de judaísmo e cristianismo constantiniano. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa luta. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso. E a gente vai com todo amor, todo respeito à instituição que é inegável, ela existe, e por isso que a gente repensa. Por isso que a gente reflete. Por isso que a gente reflete. Tudo o que eu e você ouvimos e aprendemos no decorrer de anos, de décadas, foi sendo recebido por mim e por você, talvez mais de uma forma cordeirinho, mais de uma forma respeitosa, até demais da conta, do que questionadora. Porque onde se ousa questionar a instituição, ela tem poder, ela tem uma estrutura muito forte, enorme. E outra questão que a gente vai olhar, além dessa questão constantiniana, quando a gente geralmente fala de reforma protestante ou reforma, a gente consegue ir até o século XVI, quando muito ali no século, um pouquinho antes do século XVI, antes dos reformadores, Lutero, Calvino e Zwinglio, teve os pré-reformadores, o John Hus, mas antes de John Hus, séculos antes, várias tentativas de reforma na igreja, várias pessoas colocavam o povo para pensar, várias tentativas de reformar. Só que o que ficou na história é o que dá certo. Geralmente quando dá certo a história esquece, não lembra muito. Então o que deu certo foi no século XVI, mas antes várias tentativas ocorreram. Só que os vários que tentaram fazer isso, não preciso nem falar o fim deles para vocês, né? Quer adivinhar? Não precisa nem adivinhar. Fogueira, comido pelas feras, exilados. É assim que acontece na história. Então quando nós olhamos aqui, o nosso repensar e ressignificar é que a igreja viva mais o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré.
que não está inserido no cristianismo de Constantino, muito menos no judaísmo. O judaísmo apontou para ele. E Jesus ele vem e ele explica isso nos 4 evangelhos. E depois o apóstolo Paulo, também Pedro, Tiago, João, mas principalmente Paulo, ele enfatiza o que Jesus falou para nós, que é a igreja baluarte. É isso aqui, Timóteo. 1 Timóteo 3, verso 15. Então essa é a nossa luta, essa é a nossa busca. Eu, antes de passar a página 2 para vocês, dentro do que a gente falou até agora, traz o microfone, por favor, aqui, que tem pergunta para ser feita, e aí nós vamos abrir as perguntas. Vai dar tempo. Enquanto a pergunta vai sendo formulada, eu posso contar realmente com o vídeo aqui, vai dar certo? Ok, daqui a pouco a gente vai passar o vídeo. Pode perguntar. Como é que a gente fica então se Constantino ele fez a manobra para que se guardasse o domingo? E o que a gente percebe é que 99% das instituições guardam o domingo. E como que fica se na Bíblia fala que é para guardar o sábado? Que é o judaísmo, guardar o sábado. Aí depois vem um homem que institui o domingo e prevalece. Como que fica então a nossa posição? Vamos lá. O sábado é aquilo que eu falei na aula do domingo passado, né? Se for para ter base bíblica, para guardar é o sábado. Só que nem tudo que está na Bíblia é para eu e você fazermos. Como assim, pastor? Não é a nossa única regra de fé e prática? Então presta atenção, eu vou dizer aqui antes de você se escandalizar. Presta atenção, tá? Pensa. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática para aquilo que a gente não deve fazer, porque ela fala que a gente não é para fazer, a gente não deve fazer um monte de coisa, questão de pecado, e para aquilo que a gente tem que fazer, que é a vontade de Deus o Pai. Ok? Então não é só o que eu e você temos que fazer, é o que você não devemos fazer. O sábado, que é instituído por Deus, assim como o templo, assim como o tabernáculo, assim como a figura sacerdotal, assim como aqueles ritos sacrificiais do Antigo Testamento, teve o seu tempo. Só que em Cristo Jesus, que é aquele que cumpre toda a lei cerimonial e ritualística, inclusive da guarda do sábado, em Cristo acaba todas essas leis rituais e cerimonialísticas, e agora em Cristo aquilo que Paulo fala, não tem mais dia, todo dia. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer passais outra coisa qualquer, tudo seja feito para a glória de Deus. A gente vive todos os dias da semana. Na carta de Paulo a Colossenses, a Filipenses, se não me engano, o apóstolo Paulo fala, não tem dia para guardar. Cuidado com aqueles que te condenam pelo dia da lua nova, o dia da festa, pelo que você come, pelo que você bebe, pelo que você veste. O apóstolo Paulo está dizendo que isso aí tudo foi ritualístico judaico, não tem mais. Mas nós guardamos. Vamos lá, vamos chegar lá. Aí, a pergunta do auditório é interessante. Nós guardamos domingo, né? E eu, como um bom discípulo de Jesus Cristo aqui, eu vou segui-lo pelo menos nesse aspecto. Eu tento seguir em vários, mas eu pego também, como você. Eu vou usar na maiúscula, eu devolvo a pergunta. A gente guarda por quê? Brincadeira. Mas é isso. Por que a gente guarda? Não é só por que a gente guarda o domingo. É por que a gente faz o que a gente faz hoje. É nem de guardar o domingo. Se você olhar, e assim com todo carinho, todo amor e todo respeito às igrejas que vieram depois da reforma, eu tomo todo cuidado de dizer isso, porque está sendo gravado, às vezes as pessoas pegam um bonde andando, já é a 17ª aula, é entender assim, enquanto eu sou pastor presbiteriano, nós somos presbiterianos, nós não somos a denominação perfeita na face da terra, não somos. Onde está o homem, está o pecado. Já, meu irmão, não existe uma denominação perfeita na face da terra, não existe. Não existe, não existe. Todas as denominações têm erros. Então, dito isso, eu quero dizer assim, se você olhar para a história, respondendo a pergunta do nosso irmão presidente Valditar, quando você olha para a história, acontece a reforma protestante, onde os reformadores trabalham a questão da salvação pela graça, justificação em Cristo Jesus, só pela fé, não as indulgências, não ao paganismo, não aquela questão de santos intercedendo entre nós e Deus, apenas Jesus Cristo, não a encíclica papal, qualquer outro tipo de dogmática, a não ser Cristo, só Cristo, só Cristo, só as Escrituras, é a nossa única regra de fé e prática. Maravilha isso.
Só que há uma questão que é aquela questão física, estereótipo. Quando se entrou nessa questão de dia e de ritual e de cerimonial e de indumentária e de sacerdote, não se mexeu muito lá. Não se mexeu. Aí eles têm que retomar a vida de igreja, têm que começar a igreja, mas debaixo da graça de Cristo. Eles conseguem isso, graças a Deus foi o principal. Só que eles não conseguiram trabalhar e não trabalharam a questão de prédio. Tanto que aí, logo quando a reforma protestante acontece, e ainda até hoje, nós estamos debatendo isso, que vários outros pastores de várias outras igrejas no Brasil estão debatendo isso, estão mudando, graças a Deus, eles já não olham mais para o prédio como caso de Deus. Eles já não olham mais para a figura do pastor como o sacerdote, mas um sacerdote dentre tantos sacerdotes. Eles já não olham mais a questão da indumentária do pastor como algo sagrado, porque tem que usar o batinho, o terno, paletó e gravata. Então isso não foi pensado lá, isso só foi copiado. Então, aquilo que a gente diz que guarda o domingo porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, cai por terra. A gente copiou, é aquilo que eu estou dizendo. Nós copiamos a forma, porque de repente você, não deu certo a igreja lá, a gente tem que começar a igreja aqui. O que eu falei, eu não quero, como se diz, criticar as igrejas que vieram depois das igrejas históricas. Quando a gente fala de igreja histórica, nós estamos falando de luterana, anglicana, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus. Não, pastor, Assembleia de Deus é pentecostal, ela é uma histórica, tá? Da minha pentecostal. Mas as mais históricas, luterana, anglicana, presbiteriana, batista e Assembleia de Deus, assim. E a metodista, muito bem lembrado, assim. Depois dessas, é que vão surgindo as divisões e vão surgindo novas denominações. Mas se você olhar para todas essas novas denominações que surgiram, aonde que elas tocam? Não gosto que tem instrumento, guitarra, bateria na igreja. Aí sai e monta outro. Eles só tocaram nisso, mas copiaram tudo que os outros iam fazendo. Continua guardando um dia, continua com o documentário, continua com o espaço sagrado, não muda o restante das coisas. Outras igrejas mudam assim, a nossa igreja agora descobriu que o dom de línguas é para falar em todo culto, mas aquela igreja que eu estava não permite falar em línguas em todo culto, porque eles pegam a 1 Coríntios 14 e falam que se quer falar em particular, fala em casa, se não houver intérprete, fala na igreja. Como eu quero falar em língua em todo culto, então eu também saio, racha, aí surge uma nova igreja. Por que surgiu? Surgiu, agora a gente está reunindo. Como que a gente configura a igreja? Então eles importam de onde eles saíram, o dia sagrado, a ideia de espaço sagrado, da indumentária do sacerdote, mas aqui a gente fala em línguas, e continua tudo. O que vem acontecendo, Lauditar, todos nós aqui, na história da humanidade, da igreja, é que a gente mexe em alguns pontos, e os outros a gente simplesmente importa. Copia. Por quê? Porque parece que a gente fica meio que perdido se não houver essa estruturação. A gente tem que ter um dia, tem que ter um lugar, tem que ter um sacerdote. Entendeu? E a questão do guardar é interessante, né? Se nós formos olhar ao pé da letra, o que é guardar no sábado, e quando inventaram de guardar o domingo, quem guarda o sábado hoje, quem ainda guarda o domingo hoje, 99% está guardando mal. Picareta, a expressão certa. Porque se for para guardar do jeito que está na Bíblia, do jeito que guardava no Antigo Testamento, cava um buraco no chão e enfia a cabeça, porque não está guardando coisíssima nenhuma. Está guardando coisíssima nenhuma. Quer saber o que é guardar? Vai ler lá o que é guardar. Não é essa piada que a gente fala que guarda hoje. Não é, gente. Bom, a gente sempre foi muito direto e objetivo, né? Você nem sai dentro de casa. Nem sai. E outra, presta atenção. Se de fato todos nós aqui, como presbiterianos, tivéssemos o objetivo de guardar o domingo, cadê os demais irmãos que não guardaram o dia e hoje não vieram para cá? Porque hoje é o dia santo, gente. Hoje é o dia da igreja, tem que ir. Vocês vieram, graças a Deus, vocês estão aqui. E os que não vieram? Vai para o inferno esse dia? Graças a Deus não, né? Graças a Deus não. Percebe? Ninguém guarda coisíssima nenhuma. E eu digo, graças a Deus a gente não depende disso, porque senão todos nós iríamos para o inferno. Se nós dependêssemos de guardar algum rito, meus irmãos, se nós dependêssemos de guardar algum dia, todos estávamos condenados ao inferno. Não livrava ninguém, nem esse que nos fala. Por isso que em Cristo Jesus é o Evangelho da graça que eu e vocês somos convidados a vivermos.
Evangelho da graça. Mais uma pergunta aqui, eu vou para a página 2. Eu ia falar então que todas as igrejas têm os seus acertos e seus erros. Fala mais alto, minha irmã. Todas as igrejas então têm os seus acertos e os seus erros. Todas. Né? E vai ser assim até a volta de Jesus. E agora, quando o senhor falou, a gente tornou o Evangelho de Cristo muito pesado para a gente. Demais da conta. Sabe? Demais da Muito conta. terrível. Isso. E Jesus não fez isso. Parece que a gente não entendeu ainda quando Jesus fala: vinde a mim e vos aliviarei, né? Darei o meu jugo, que é suave, que é leve. Porque esse que vocês estão carregando aí é judaísmo puro. É uma religiosidade judaica. Isso é muito pesado, se vocês não aguentam. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ok. Página 2, Thiago, por favor. A questão do guardar, quando ele era criança, misericórdia, não podia colocar um pé na bola, falar que ia jogar bola, era surra. Falar que ia assistir um filme no cinema, misericórdia. Era um legalismo terrível. E cinema ainda, meu irmão? Não é coisa de crente, não. Com certeza. Isso não é coisa de religioso, mas de evangélico. Evangélico. Não esse evangelho que me liga. Está difícil hoje uma nomenclatura, a verdade é essa. Está difícil. Página 2 que você está recebendo. Nós vamos tentar passar aqui 2 vídeos que eu venho prometendo para vocês. Eu falei, eu não vou falar. Eu vou trazer o pai da criança que fala isso, que eu já ensinei uns meses atrás aqui, só que eu não ensinei como esse camarada tem a capacidade de ensinar, porque eu tenho aprendido com ele e com outros também, mas com ele também. Olha aí a página 2. É sobre isso aqui que eu vou conversar com você agora. Tá? Sobre isso aqui, ó. Aprendendo a aprender. Parece ser uma redundância aqui, mas não é. Aprendendo a aprender. Primeiro a gente entende, depois a gente aprende. Nós precisamos aprender a aprender. E dentro disso, eu coloquei aqui, olha a página 2. Sem sermos repetitivos, quando há como estudar sobre os pressupostos da neurociência, o que já orientamos nas aulas anteriores, só pegar no YouTube lá, que estão nas aulas anteriores, tá? E você encontrará no YouTube, IPB-Coab. Digitou isso, você vai ver lá. Hoje veremos um pouquinho mais. Eu vou tentar cumprir o que eu prometi. Entender é uma parte do processo enquanto está na aula. Ouvindo, leiam comigo a próxima palavra. Escrevendo. Quem é moreno aqui vai ficar branco. Moreno como eu vai ficar branco. Quem é branco vai ficar vermelhão. Quantos estão escrevendo enquanto a aula está acontecendo? Você vai ouvir um camarada PhD no assunto agora aqui, ó. Ouvindo, escrevendo e ou gravando. Participando das dinâmicas propostas. Tem domingo que a gente propõe dinâmicas aqui, e alguns participam, outros não. Para entender, aprender, vai ocorrer de fato após revisão, ouvindo o que gravou na aula, reescrevendo resumos do que anotou na aula. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção. O vídeo, não é aqueles vídeos que eu uso de introdução de mensagem, de 1 minuto e poucos segundos. E eu sei que existe uma conversa aí nos youtubers, que se você quer que alguém preste atenção no seu vídeo, tem que ser de 50 segundos. Passou de 1 minuto, o povo já cansa e não quer saber mais. Eu sei disso, tá? Só que o que eu vou passar para vocês aqui é uma pérola, é uma joia. É algo importantíssimo, que depois a gente vai conversar do porquê que a gente pensa que aprendeu tudo que já estudou na Bíblia no passado, mas na verdade a gente não aprendeu. A gente entendeu, mas não aprendeu como deveria. Então preste atenção, dá uns 7 minutos e pouco um vídeo, o outro 4 e pouco. Eu vou passar primeiro de 7 e pouco. Preste atenção, anota o que você puder, depois eu vou aplicar nesse nosso curso. Por que a gente acha que aprende? Por favor, solte o primeiro vídeo. 9 maiores erros que todos os estudantes cometem. Milhões de alunos, então isso, sabe o que existe? Brasileiro até sabe assistir aula, não sabe estudar. Ninguém o ensinou a estudar. Aqui não quer, não foi ensinado a estudar. São dizer, professor, qual é a diferença? Aluno é alguém que assiste as aulas. Estudante, alguém que estuda. E essa é outra armadilha, né?
achar que assistir a aula é estudar. Quantas vezes? Eu faço faculdade, eu estudo à noite. Meu filho lá na igreja estuda de manhã. Não. Assistir é uma coisa, estudar é outra. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Por favor, olhe em volta. Nesse momento eu não estou fazendo uma palestra, eu não sou palestrante, eu sou professor. Eu estou dando uma aula para vocês. Olha quanta gente. É um professor e um monte de aluno. É coletivo. E passivo. Porque nesse exato momento tem gente que está me olhando, prestando uma atenção assim. Tem cara que parece coruja. E está de braços cruzados. Isso significa o quê? Você está de braços cruzados, está recebendo, mas não está produzindo. Portanto, é passivo. Estudar é solitário e ativo. Ninguém está estudando se não estiver sozinho. Agora eu vou falar uma coisa muito estranha. Por favor, me ouça. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta, um papel e não estiver escrevendo. Estudar é só e exclusivamente escrever. Qualquer outra atividade não é estudar. Escrevendo. Repito, escrevendo. Olha, como é que eu tenho um texto de geografia para estudar? Como é que eu vou estudar esse texto? Simples. Pego o texto, pego um lápis, papel, tudo que for importante, escreva. 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 Fica falando, como é que eu sei o que é importante? Faz de conta que você está preparando uma copa. Na hora você descobre o que é importante. Você pega o essencial. É o ato de escrever. Senhor, posso estudar ouvindo música? Eu falo sim. Desde que seja música. Quando tem que ser música. Não, deixa eu explicar. Não estou fazendo julgamento sobre a música. A música não pode ter alguém cantando no idioma que você conheça. É só a música. Quando você está estudando, você usa o lado esquerdo, processando palavras e números. Quando você está ouvindo só música, melodia, você usa o lado direito, portanto uma coisa no final. Mas se tiver alguém cantando no idioma que você conheça, o que acontece? A letra da música vai do lado esquerdo. Aí entra lá. Queridas e queridos, esses estudos mostraram que se você escrever à mão, você acende muito mais regiões do cérebro do que se você digitar. Moral da história: quanto mais regiões você acender, mais chance você tem de gravar. Portanto, se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do bico. E na hora de fazer um exame, um concurso, qualquer coisa, o computador que você leva é esse. Está bem claro isso? Eu disse. Tem um amigo meu que chegou para mim e falou: ô Pedro, me ajuda aí. Eu estou me preparando para um concurso público, estou estudando 14 horas por dia e não rende. Eu fui na casa dele e falei: você não está estudando 14 horas por dia. Do jeito que eu vi, você está lendo 14 horas por dia. Você está jogando 14 horas por dia no lixo. Não, mas eu escrevo. Eu falei: como? Eu estou fichando tudo no computador. Peguei o notebook dele, joguei no lixo e peguei um lápis. E lógico que o ato foi simbólico porque ele pegou de volta. Ninguém deixa o notebook no lixo. Mas ele me mandou um e-mail há meses atrás. Minha vida mudou. Eu falei: claro, agora você aprendeu a estudar. Porque ninguém nunca te ensinou como é que estuda. E agora atenção para as tênias presentes. Eu disse escrever e não fazer riscos coloridos. Aquela maldita caneta, porque o cara tem a sensação de que está estudando, não está estudando, fazendo riscos coloridos, é escrever. Vocês estão ouvindo um velho professor muito experiente. Aula não foi feita para aprender, aula foi feita para entender. Professor não ensina, professor explica. E se o aluno não entender, o bom professor explica de novo. E se mesmo assim o aluno não entender, o bom professor criativo inventa uma nova maneira de explicar para que o aluno finalmente entenda. Entendeu? Acabou? Esse é o papel da aula. Entender. Como é que se estuda certo? Na realidade, você pode se tornar cada vez mais inteligente. Na frente de cada um de nós,
Existe uma escada chamada escada da inteligência, todo tempo, em qualquer idade. Portanto, não estou falando só para os seus alunos e seus filhos, estou falando para vocês, para mim. Em qualquer idade você pode subir um degrau dessa escada. Só que como os degraus são baixinhos, se você quiser subir bastante, você não pode perder um dedo. Nesses dias deve ser feita 3 coisas. Eu já falo para você. Se fizer as 3 coisas, no dia seguinte você acorda um degrau assim. No outro dia mais um. Se uma das 3 coisas não for feita na ordem errada, no dia seguinte você acorda no mesmo degrau que você estava no dia anterior e você acaba de jogar na lata do lixo que é da tua vida que não volta nunca mais. O estudo pós-aula é mais importante que a própria aula. Não é uma coisa eventual, é uma coisa fundamental. A lição de casa não é um complemento da aula. A aula é um preparo para a lição de casa. A disciplina é fundamental. Você é aquela pessoa que estuda e no final não lembra de nada. Na hora daquela prova decisiva, você teve um apagão, esqueceu tudo. Se você é aquela pessoa que deixou de passar no último concurso, porque não lembrou de uma única questão, olha, existem técnicas que qualquer pessoa consegue melhorar muito as chances de aprovação em vestibulares e concursos. Imagina você conseguir aquela independência financeira que você tanto busca com seus estudos, a estabilidade de um concurso público, a qualidade de vida que você que se sacrifica tanto merece. Pois é, essas técnicas existem, são efetivas, eu quero te ensinar como aplicar nos seus estudos. Inscreva-se aqui e saiba como. Diante do horário, já vamos passar ao próximo e aí eu venho com a nossa conversa aqui. É o mesmo professor, e esse professor, se eu posso dizer, infelizmente, ele faleceu em 2017. Uma das grandes cabeças pensantes, só que não estava tanto na mídia como alguns aí, né? Ele morreu em 2017. Ele foi professor de mais de 100 mil alunos de cursinho. Só 100 mil alunos. O que eu faço Ouça que ele continua. para que, em vez das aulas irem para o lixo, as aulas vão para a memória permanente? Eu não descobri nada. Quem descobriu isso sem querer, repito, sem querer, foram 4 engenheiros. Há 60 anos atrás, 4 engenheiros resolveram fundar o cursinho. 4 engenheiros, não tinha nenhuma pedagoga no processo. Ao montar o cursinho, se defrontaram a ligar com o problema. A primeira aula é em março, o vestibular é em dezembro. Se aquela aula que foi dada em março for parar no lixo, não é em dezembro que o cara vai recuperar. Agora, qual é a principal característica do engenheiro? Tem algum engenheiro presente aqui? Você engenheiro? O engenheiro é alguém que recebe um treinamento para quê? Para resolver problemas. Todo problema de engenharia é um problema. Agora, o que o engenheiro faz para resolver o problema? Determina quais são os parâmetros do problema. Como é que o engenheiro conta a história para o filhinho dormir? Sejam 3 porquinhos, P1, P2 e P3, e no outro global M e VC. Ou seja, ele determina os parâmetros. Esses caras diagnosticaram o problema. Falei, agora, como é que eu faço? Se toda noite o que foi dado durante o dia é desmanchado durante a noite. E cuidado, gente, estou falando de ritmo circadiano. Isso é um processo que acontece toda noite. E à noite, o teu cérebro e o teu corpo é vampiro, vira uma outra coisa. E funciona. Deixa eu ver a quantidade de cabelos brancos que tem por aqui. Tem alguém aqui que toma Lipitor? É um remédio contra o colesterol alto. Sabe qual é a primeira recomendação dessas estatinas todas? Tome à noite. Porque se você tomar de manhã, não serve para nada. É só o metabolismo noturno que faz com que aquilo tenha algum efeito. O que esses engenheiros descobriram? Um slogan de 4 palavras. 4. Eu tomei a liberdade, depois de entender o porquê, de acrescentar a 5ª.
Aula dada é aula estudada hoje. Aula dada, aula estudada hoje. Tão simples. Estudar pouco, mas todo dia. Pouco. Pouco. Porque se pouco que é matéria de uma manhã. Mas todo dia. Aula dada, aula estudada hoje. Os meus alunos do cursinho estudam todo dia. Os coitados não estudam pouco, porque descobriram que jogaram na lata do lixo pelo menos 7 anos de escola e agora em 10 meses vão ter que estudar muito. Mas se seu filho está numa escola regular, é só criar nele o hábito de estudar todo dia. Se seu filho assiste a aula de manhã, ele estuda à tarde. Se seu filho assiste a aula à tarde, tem que estudar à noite, e não na manhã seguinte, antes que se passe uma noite de sono. E se algum de vocês assiste a aula à noite, vai ter que dormir 40 minutos mais tarde, senão você está jogando as aulas na lata do lixo. Porque quem está falando é alguém que fez todo o curso de física na USP à noite, porque ninguém tinha mulher e filho para sustentar. E eu estudava à noite, aliás, eu assistia a aula à noite, depois ia para casa estudar. 40 minutos, desliga a TV, quebre a TV. A hora que você quebra a TV, eu ia passar de 30 horas. É o maior ladrão de tempo que existe. Não, mas mesmo assim, leva o livro para o banheiro. Mas você vai ter que dormir mais tarde. Vamos conversar. Uma coisa é o pastor falar isso há meses atrás, outra coisa é um físico-químico que teve mais de 100 mil alunos no cursinho passando pela mão dele, que quando chegou o computador no Brasil, foi esse camarada aí que foi trabalhar numa central para começar a inserir computador dentro do nosso país. Então ele sabe muito, ele tem vários livros escritos, faleceu em 2017. Luigi Perluigi. Se vocês pegarem essa notinha de rodapé, que está na página 2, vocês vão poder clicar lá no YouTube, que vai aparecer ele. Só que a hora que você abrir, se você gostou mesmo, tem vários vídeos dele. Ele fala um monte de coisa. Eu já assisti horas e horas esse homem falando, né? E como eu fui fazer depois do mestrado, doutorado em educação, para mim era interessante entender essas coisas. E é alguém que sabe dizer. Agora, eu não sei se você escreveu, vocês lembram que eu falo para vocês sempre? Escreva. Por exemplo, o pastor de vocês, ele tem notebook, nada contra, usa toda. De um ano para cá, mais ou menos, eu parei de fazer o sermão direto no notebook. Porque como eu tinha uma página para texto, um aplicativo Bíblia, eu ficava no notebook lendo, já baixava um comentário teológico, né? Eu pastor disse, hoje todos os meus sermões, o meu sermão está aqui impresso. Digitei no notebook, imprimi, às vezes eu venho com o notebook aqui, e todas as minhas aulas impressas, digitadas. Só que antes de eu digitar, faz de um ano para cá, eu faço questão de escrever o sermão que eu vou pregar no domingo. Eu faço questão de escrever a aula que eu vou dar no domingo. Porque eu aprendi e vi que escrever, eu gravo mais e aprendo mais do que apenas digitar. Como ele falou, né? Digitar vai para o HD do computador, escrever vai para o teu HD, para a sua memória. E quando eu escrevo, eu ativo os circuitos elétricos do meu cérebro. O tic-tac começa a se bater lá e vai ajudando a gente a gravar as coisas. E quando ele falou nesse aspecto de aula dada, aula estudada, hoje, aquilo que eu passei aqui há meses atrás, que é o que ele chamou de ritmo circadiano. Aí você fala, o que é isso, pastor? Não vou explicar, aulas anteriores, lá no YouTube você vê, ou você coloca, o que é o ritmo circadiano no aprendizado? Você vai ver lá. O nosso cérebro, ele tem muito espaço, só que ele precisa ser respeitado. Quando ele falou do camarada que estudou 14 horas por dia, eu mesmo, numa época eu fui prestar concurso para o Banco do Brasil, eu me enfiei na biblioteca e estudava 8 horas por dia. Passei? Não. Isso é bom, você não consegue. Eu estudei errado. Porque eu não entendi ainda que o meu cérebro ele tem um ritmo circadiano que eu tenho que respeitar.
a estadia, é estudar um pouco por dia. A neurociência, dentro da neuroeducação, diz assim: você quer estudar e quer aprender, de fato, respeita o teu cérebro. Então, por exemplo, você vai estudar, fazer uma prova, um concurso, você vai estudar um texto bíblico. Então, eu estou aqui na minha sala, quem vem aqui já costuma. Eu estou sentado estudando. Estou lá, desci um comentário de Timóteo, estou lendo o texto de Timóteo, estou lendo os outros textos da nota bíblica. Deu meia hora, eu levanto, faço esse corredor, venho aqui no fundo para tomar um copo d'água. Às vezes eu não estou nem com sede, mas eu venho de propósito. 10 minutos para descansar o cérebro. Ritmo circadiano. Depois de 10 minutos que eu parei de pensar no que eu estava estudando, no que eu estava escrevendo, eu volto sempre e começo a estudar de novo. Meia hora, 10 minutos de novo. Nossa, que bobeira. Não. Inteligência, respeitar o cérebro. Até 4 horas por dia. Passou de 4 horas, você vai ficar cansado, estafado. Você chega no fim, nossa, estudei tanto, eu não estou quase lembrando nada. Porque você extrapolou o ritmo circadiano do teu cérebro. Então você quer estudar eficaz, você quer aprender, meia hora estudando, 10 minutos de intervalo, para, esquece. Vai olhar seu coração, esquece, devagar. Volta estudando mais meia hora, 10 minutos de intervalo, meia hora, 10 minutos, meia hora. Deu 4 horas, outro dia você estuda de novo. Quando ele falou, como que eu não jogo na lata pro lixo aquilo que eu ouvi na sala de aula hoje? Talvez aqui que pega. Esse ritmo circadiano, eu e você vamos dormir hoje, ok? Eu espero que nós durmamos hoje. Eu não sei, alguém que vai ter que trabalhar, fazer plantão à noite, a gente entende. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você agora. Primeira ruim. Nós vamos chegar em casa e costumeiramente, ou a gente vai passar na pizzaria ou no lanche, vai chegar em casa, ou a gente vai chegar em casa e comer aquela comida francesa, o restou do almoço, né? E depois a gente vai lá para um Fantástico, ou para um Repórter, Record, ou a gente vai dormir. E nós não vamos rever a aula da EBD, rever o que eu anotei do sermão. O cérebro, quando a gente dorme, tudo aquilo que você e eu ouvimos aqui, entendemos aqui, na hora de dormir, que é o sono ramo mais profundo da noite, ele vai jogar tudo fora. Ou se você fez uma revisão antes de dormir, ele vai gravar tudo aquilo que você nunca mais esquece. Mas pastor, já estou na EBD, já estou no culto, vou chegar em casa ainda cansado de trabalhar muito, eu vou fazer revisão da aula da EBD e da mensagem. Notícia triste, se você não fizer, esquece. Não, mas eu consigo gravar tudo que eu ouvi lá. Eu provo para você que não. O que eu faço? Então olha para cima ali, olha para a galeria. Agora volta seus olhos lá para a galeria. Rapidão, olha ali para a galeria. O presbítero Roberto está lá. Há 4 meses, todo domingo. Ele está gravando essa aula, como ele grava a mensagem. Por isso nós temos lá, IPB-Coab, lá no YouTube. Então, nós temos um recurso a mais. Então, de repente, você não tem tempo, não vai querer rever a aula de EBD hoje, e nem rever a mensagem que foi pregada hoje. Ok, aproveita, quando o presbítero Roberto postar, às vezes ele consegue postar na terça-feira, mas ele também é ocupado, tem esposa, tem filhos, e trabalha, às vezes ele consegue postar na mesma semana, às vezes uns dias depois. Baixa lá, abençoado, lá para terça, quarta, quinta-feira, ou quando estiver disponível, e ouça a aula. É como se você estivesse ouvindo aqui. Ouça a aula num dia que você sabe que antes de dormir você vai fazer uma revisão. Qual é a revisão? Só ouvindo? Não. Você vai resumir o que você está ouvindo e vai escrever. Vai escrever, porque o circuito elétrico vai entrar em ação e você vai gravar aquilo. E aí, agora, se você estiver dormindo no sono ramo, você aprendeu e você nunca mais vai esquecer. Quando ele falou que deu aula para mais de 100 mil alunos, ele falou ali, se um pai de aluno ouvir aqui, vai querer bater no professor, né? O aluno, ele fez 5 anos de direito. Mas depois ele tem que pagar o Damásio, um curso caríssimo, para prestar o AB. Por que se ele fez 5 anos de direito? Porque fez mal feito. Aí tem que fazer um cursinho. Por que tem que fazer cursinho hoje para entrar no vestibular? Você já estudou 300 anos antes? Porque estudou errado. Aí tem que fazer o cursinho. Mas se tivesse estudado um pouco, todo dia, respeitando esse ritmo circadiano do nosso cérebro, a pessoa passava, bate pronto. Por que de vez em quando aparece uma reportagem daquela aluna de uma escola estadual, que não é particular, que o povo mete o pau na escola lá, e realmente, infelizmente, não está aquelas coisas em ensino, mas você vê aquela aluna de escola estadual, pobre financeiramente, que passou em primeiro lugar em medicina. Você acha que aconteceu o que com ela? Milagre? Não é milagre não, querido. É estudo. Não da sala de aula, mas o que ela fez em casa depois sozinha. Agora, pastor, o senhor está trazendo tudo isso para a igreja.
É isso que eu tenho falado em repensar e ressignificar a igreja. Porque a igreja, no ajuntamento, quando se tem a ideia de espaço sagrado, o que um crente ou religioso vai lá no espaço sagrado, no dia sagrado, para ouvir um sacerdote que é tido como sagrado? Eu vou lá para ouvir uma mensagem, para eu me sentir bem, para eu arrepiar, para eu chorar, para eu rir, para ter uma resposta para os meus dilemas da vida, para os dilemas da minha família, para eu recarregar a bateria, para passar uma semana abençoada. Eu vou lá para isso. E aí, esquece que aqui também é aprendizado. E aí, não anota. E agora eu quero que você pegue a tua página 2, saindo um pouquinho daquilo que o nosso professor Pierre nos falou. O que o Pierre nos falou, guardado as proporções, a Bíblia já falou, faz tempo. É que às vezes a gente não leva a sério. Exercícios básicos antigos nas Escrituras. Abaixo do 22. Portanto, sempre esteve à disposição da nossa geração. A minha e a sua geração sempre teve isso que esse professor acabou de falar. É lógico que explicar a questão do ritmo do cérebro circadiano, não. Mas aquela questão de estudar, de meditar, tem que estar na Bíblia. Olha o Salmo 1, verso 1 e 2. Fala, bem-aventurado, feliz o homem que medita na lei. Quando? De dia e de... O Pierre falou isso aqui. Meditar não é ler, é escrever, é fazer resumo, é parar e pensar no contexto. Está na Bíblia isso. Aí aprende. E esse homem vai ser o quê? Feliz. Josué 1,8, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, que diz lá? Medita nele. Pastor, eu já li a Bíblia 10 vezes. Quantas vezes você estudou a Bíblia? Com todo respeito, ainda bem que você já leu 10 vezes. Quantas vezes você já estudou a Bíblia? Porque se você só leu, querido, não dá. Quantas vezes você já estudou? Quantas vezes você já meditou profundamente nela? 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas. Paulo falando a Timóteo, medita estas coisas. Timóteo, você vai ter que meditar. Não adianta só ler. E aqui eu coloco um alerta para mim e para você que fazemos parte dessa sociedade do século XXI. Full time. A sociedade do século XXI é tempo integral. É esse full time. Tempo integral no quê? Eu deixei na minha sala. No celular. Obrigado, querido. Para pensar que hora que você não está com o celular na mão, usando ou no bolso. Ou do lado esperando ele fazer pss. Ou você corre lá. Para pensar. A geração do século XXI é full time no celular. Está o tempo todo com ele. E aí existe um engano, uma mentira enorme. Sabe qual é? Eu sou bem informado. Eu tenho bastante informação, eu sei de tudo, última hora. Olha o que eu coloquei para você, o alerta aí, 1, 2 e 3. Informação com fácil e rápido acesso. Que bom. Curiosidade humana, porque o ser humano não é curioso, certo? Só eu. Ponto 3. Excesso de informação, leia comigo, não é sinônimo de muito aprendizado. Você acha que porque você está full time no celular, cheio de informação, você está aprendendo? Não está, querido. Você está cansando o teu cérebro. Há uma frase no meio, uma frase popular, que diz que aprender não ocupa esse. De fato, aprender não ocupa espaço no cérebro. Quando eu aprendo. Informação não ocupa espaço no cérebro. Você já ouviu isso? De fato, não vai ocupar mesmo. Porque se você não fizer uma reflexão, uma revisão profunda antes de dormir, no sono ela vai jogar a informação tudo fora. Por isso que a informação não ocupa espaço. E essa, às vezes as pessoas entendem de uma maneira errada. Pode informar bastante, ler, faz tudo. Irmão, nós vemos uma geração de gente mais informada e, com todo respeito, mais emburrecida. É a geração que mais tem acesso à informação. É a geração que menos sabe com profundidade qualquer tipo de assunto. É muito superficial. Muito superficial. Não se aprofunda em algo, porque é muita informação. Então eu coloco aqui, saiba que, olha aqui, ponto 1 e 2, ensinando a aula. Meditação, reflexão do jeito certo, na hora certa, comprovadamente, vai resultar em aprendizado. Dentro desses 2 vídeos que nós vimos aqui e os textos que nós lemos. Ponto 2. Nem toda informação é verdade, mesmo que venha da fonte da verdade. Parece contraditório, né?
Nem toda informação é verdade, mesmo que venha da fonte da verdade. Se não rever a EBD, presta atenção, estou encerrando, se não rever a EBD ou a mensagem antes de dormir no domingo, aí é a opção que eu e você temos o privilégio, porque o presbítero Roberto se predispõe a fazer isso para a gente gratuitamente. Vou ler de novo. Se não rever a EBD ou a mensagem antes de dormir no domingo, ouça a gravação em outro dia da semana, quando ele postar lá no YouTube. E faça uma revisão antes de dormir naquele dia. Faça a luz desse serviço abençoado. E aí, sem sombra de dúvida, você vai de fato aprender. Se você não fizer isso, você está jogando na lata do lixo. Qualquer aula, qualquer mensagem, qualquer aula da EBD, qualquer mensagem da igreja, ou qualquer aula na faculdade, no ginásio, no colégio, isso aqui serve para todo ambiente educacional. Está jogando na lata do lixo. Então, essa é uma quebra de paradigma. Eu não aprendi a estudar assim no passado. Estou ralado. Agora hoje eu ralo, mas eu ralo menos. Hoje eu estou mais esperto para estudar, não sei como é que faz. Eu só quero aprender um determinado assunto, eu sei que hora que eu vou estudar, que hora que eu vou ler, quando eu vou revisar. E isso é fato, acontece, eu já fiz a experiência. Acontece, você aprende, você não esquece. Quando a Bíblia diz quem lê entenda, então agora a gente está entendendo que você tem que se aprofundar, você tem que pesquisar, você tem que escrever, porque muitas vezes fazem quem lê entende e você lê não entende nada. Não, mas aí quem lê, aí está certo hoje, tá? Aqui, ó. Por quê? Onde que a gente entende? Segundo ele falou e segundo a narrativa bíblica. Na aula. A gente entende na aula, mas a gente aprende na revisão em casa. Na revisão só. O solitário. Aqui ninguém aprende nada. Aqui você entende. Entendeu? Você entende. Em casa você aprende. Há um outro vídeo, talvez você vai ver quando você baixar essa nota de rodapé, que ele é um jornalista da cultura, fazendo uma entrevista com ele. Ele rodou esse Brasil inteiro e outros países dando esse tipo de ensino. Aliás, o Colégio Ângulo passou a estudar como estuda, a Márcia trabalhou muitos anos lá, a partir da palestra desse tiozinho aí. A metodologia dele é a metodologia que o Ângulo usa. E que algumas escolas decidiram utilizar, agora de passar tarefa para o aluno, de cobrar aquela coisa toda. Tá. Ele está fazendo a entrevista com o canal da TV Futuro Cultura, e o camarada fala assim: Pia, eu tenho um primo que ele é inteligentíssimo. Eu gostei sempre de estudar, ele também, mas ele era muito mais inteligente que eu. E o Pia falou, talvez mais que eu também. Mas Pia, ele me falava uma coisa diferente que você está dizendo. O quê? Ele falava para mim que bastava ele prestar atenção na aula e anotar, ele não precisava estudar, ele aprendia. Ele falou, o teu irmão é excepcional. Ele é um cara excepcional, ele é um cara fora da média. 1 em 1 milhão. Você é esse? Então, meu irmão, escreva. Conheceu um? Tem esses assim. Então, minha irmã, escreva. Eu não sou esse cara excepcional. Por isso que eu ainda tenho que escrever, ouvir, anotar, fazer resumo, escrever, depois eu vou digitar. E a inteligência, que é um outro paradigma dentro da pedagogia, inteligência todos têm. Ela tem que ser desenvolvida. A maioria dos pedagogos vão dizer que tem o que é inteligente e tem o que não é. Não, isso já caiu por terra na neuroeducação. Inteligência todos têm. O que precisa ter é estímulo. Você tem que estimular. Sabe o pai e a mãe que educa a criança? Que estimula a criança para fazer as coisas? Anda, vem cá, faz isso, pega. O que o ser humano precisa é ter estímulo. Se o ser humano tiver estímulo, investimento, a inteligência dele desenvolve. O cérebro do japonês, do inglês, do americano, do brasileiro é igualzinho, a mesma massa cinzenta. Só que o meio, o ambiente educacional do japonês, por exemplo, por isso que o japonês tem um QI mais elevado, consciente de inteligência. Não é que o japonês é mais inteligente que o brasileiro, mais que o americano, mais que o britânico. Não. É que o sistema educacional e o sistema de estímulo na cultura japonesa é diferente do nosso. Eles são mais estimulados para a tarefa em casa do que nós. Ok? Vocês prestaram atenção na frase que ele falou ali? É para toda a idade subir a escada, não é isso? Então, com todo respeito, amor e carinho aos mais idosos. Já ouvi muita gente idosa falando assim:
Não, pastor, já estou idoso, minha cabeça já não consegue assimilar mais isso. O homem é físico, químico, professor de mais de 100 mil alunos. Qualquer idade. O que existe é preguiça e estudar errado. Comodidade. Mas se você tiver vontade, se você estudar certo, não tem idade. Você aprende. Animei você que já passou dos 40, 50 para voltar a estudar? Não tem idade, não tem idade. Vamos orar com os seus olhos. Pai, te bendizemos hoje. Te agradecemos pela tua palavra vista desta noite, por esses vídeos que nós assistimos, que olhamos eles à luz da palavra do Senhor, que já nos ensinou isso há milhares de anos, do meditar, da revisão, do estudo, para que de fato haja aprendizado em cada um de nós. Me ajuda, Deus, e ajuda os meus irmãos e irmãs aqui, a colocarmos em prática o que nós vimos hoje, o que nós entendemos hoje, para que nós possamos de fato aprender o que nós entendemos hoje. Nos ajuda, Deus. Ajuda-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.